Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conexão Legislativa. Hoje vamos falar aí da lei das fake news, também lei de proteção de dados e algumas mudanças em relação à pandemia do novo coronavírus que impactaram nessas questões. Eu recebo aqui na Rede Alesp a especialista doutora Sheila Shimada. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bom, Guga? Como você tá? Tudo jóia. Vamos começar, né? Abordando a história aqui da lei das fake news, né? Que está em tramitação. Temos várias CPIs nas casas legislativas, né? E a gente pode abordar a questão do crime contra a honra. Como é que funciona essa história, já que as fake news cada vez mais elas interferem, né? E eu falava no início do programa, na questão da pandemia, por exemplo, surgiram milhões de tratamentos, e até hoje, por exemplo, depara com notícias assim. Tivemos, por exemplo, um dos voluntários de Oxford, por exemplo, que morreu recentemente e tinha tomado placebo. Isso virou que a vacina matava e tudo mais. Quer dizer, as fake news elas são muito prejudiciais. Eu queria a sua visão em relação a isso, doutora. Tudo bom, Guga? Primeiro, obrigada, tá, pelo convite. E eu achei assim interessantíssimo esse contexto, né, que você deu com relação a uma pessoa que morreu em função de uma fake news, né? E aí eu queria lembrar que geralmente quando a gente está falando sobre lei, é muito importante que a gente entenda o contexto político, o contexto histórico, a justificativa da lei para que ela trazendo aquela determinada, a gente fica lendo um monte de coisa, escutando um monte de coisa sem entender nada. Então, essa sua introdução ela foi essencial para que eu conseguisse chegar no ponto fundamental dessa lei, que foi aonde ela nasceu e para onde ela está indo, né? Isso acontece com muitas leis, né? Às vezes elas nascem com uma finalidade, e durante a votação nas casas elas acabam se modificando, e o contexto histórico também vai se modificando, né? Contexto histórico social, e aí quando ela entra em vigor, ela já entra totalmente diferente daquilo que ela foi proposta, né? E é mais ou menos o caminho que eu vejo que está tomando a fake news. Porque ela nasceu com a grande preocupação, principalmente de um representante público, né, uma figura de autoridade, passar uma informação que ela é totalmente inverídica. E qual foi o estopim para que essa lei fosse criada e para que ela fosse importada para o Brasil? Foi o momento em que o presidente Donald Trump falou para a população dos Estados Unidos tomar desinfetante para melhorar o coronavírus, né? E aí ele falou assim: olha, você toma um desinfetante e depois você sai no sol e vamos lá curar o coronavírus. E eu lembro que assim, naquele momento foi extremamente impactante, a cientista que estava ao lado dela assim arregalou os olhos, fizeram uma série de memes, né? Só que por que ela foi importada para o Brasil? Porque a gente também tem um presidente que ele segue muito a linha do presidente dos Estados Unidos. Então, se iniciou com esse contexto que foi exatamente esse que você acabou trazendo, né? Da preocupação de uma figura pública, de uma autoridade, que as pessoas confiam, trazer uma informação que leve a população a cometer atos graves em função de uma informação falsa. Então, foi esse o motivo que ela nasceu, para proteger a população de informações incorretas que podem causar grandes prejuízos para a sociedade. Pois bem, o que está acontecendo agora? Nós estamos em época de eleição, né? Onde a imagem é essencial para que se garanta a democracia, e a gente sempre teve um contexto de ataques políticos. E o que está acontecendo agora? Está se ramificando, né, o interesse da fake news, que nasceu primeiro para proteger a população, para uma lei que está sendo mais focada para proteger a imagem do indivíduo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura da lei para que ela não perca o seu princípio. Porque no direito, às vezes a gente quebra regras. O que a gente não pode quebrar jamais são princípios. Então, a gente, quando estuda a lei, por que um jurista tem que analisar um projeto de lei? Por que um jurista tem que dar um parecer sobre a lei? Porque, a princípio, a lei ela é escrita. Então, se fosse ler a lei e entender o que ela quer dizer, qualquer pessoa alfabetizada conseguiria entender o que uma lei quer dizer. Só que não é só isso.
é entender a justificativa, o contexto político, o contexto histórico, como já foi dito, para que a gente não se desvie da finalidade essencial. Hoje, a gente está falando muito de crime contra a honra, só que a gente tem que lembrar que a lei de fake news, ela não foi feita para proteger crimes contra a honra, não foi essa a justificativa. A justificativa era proteger a população de informações inverídicas que causariam grandes danos à sociedade. Deu para compreender? Exatamente, é interessante a gente seguindo esse modelo, né? Como se aplicaria, né, o crime contra, no caso das fake news? Dê um exemplo prático para que a gente possa explicar para o nosso telespectador. Vamos lá. O crime, né, que o projeto de lei está prevendo, ele exige que a pessoa tenha ciência que a informação é falsa e repasse ela mesmo assim. Né? Então, é exigido o dolo do agente em realmente querer prejudicar aquela pessoa que está sendo veiculada a notícia falsa, e exige que ele também soubesse inequivocamente que aquela informação era falsa. Então, assim, talvez seja fácil de entender o conceito. Agora eu te pergunto, como que a gente aplica isso na prática, né? Como que eu provo que aquela pessoa tinha ciência inequívoca de que aquela informação era falsa? Então, lembrando que as informações, elas podem ser verdadeiras e o contexto dela acabar prejudicando uma imagem ou a honra de uma pessoa. Então, não sei se vocês se lembram, tinha uma propaganda um pouco antiga que acho que era da Folha de São Paulo, né? Era de um grande jornal, que falava assim: esse homem salvou milhões de alemães, esse homem levantou a economia da Alemanha depois da guerra, esse homem foi um grande líder, ele inspirou milhões de pessoas, esse homem. Todas as informações eram corretas, e aí no final, esse homem foi Hitler. Então, a manipulação da informação, ela vai muito mais além do que aquela proposta que o projeto, ao meu ver, está colocando. Então, mas basicamente, para responder essa pergunta, e já emendando com a minha crítica, a lei, ela determina que a pessoa tenha a intenção firme de prejudicar a imagem da outra, veiculando notícia que sabia que era falsa. Essa que é a aplicação da lei. Agora, na prática, eu entendo que vai ser bem difícil a gente conseguir comprovar, principalmente porque você consegue difamar a vida de uma pessoa com informações verdadeiras, né? Então, eu tenho algumas críticas que eu faria nesse sentido para a aplicação prática da lei. Tá claro? Não, tá claríssimo, mas é importante. A pessoa, quando se sente prejudicada, cabe que tipo de processo? Bom, essa pergunta é muito interessante porque o processo que ela vai ajuizar, ele tem duas esferas, tá? Ela pode tanto ajuizar um processo criminal, como ajuizar também um processo na esfera civil para ter uma indenização, né? Então, assim, quando a gente estiver falando em crime, eu vou ter que ajuizar uma ação na justiça criminal. E aí cabe aqui só um parênteses para explicar o que é uma ação de iniciativa pública e uma ação de iniciativa privada, né? Então, assim, existem crimes que, independente da vítima ajuizar uma ação ou não, o Estado tem a obrigação de denunciar e promover aquele processo criminal, porque aquele ato em si prejudica a sociedade como um todo, né? São os crimes de ordem pública. Então, por exemplo, quando a gente está falando de crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio, roubo, assassinato, que é um homicídio, né? Crimes em geral de dilapidação de patrimônio, todos esses crimes, né, que ferem o patrimônio e que ferem a vida, eles têm a iniciativa pública obrigatória. Então, se um assaltante, por exemplo, foi lá e assaltou uma pessoa e essa pessoa não fizer nada, né, o Estado, através do delegado que vai formular um inquérito policial e enviar para o promotor que vai verificar a existência de indícios de crime para oferecer a denúncia, eles são obrigados a promover essa ação. Só que existem ações, né, existem crimes que elas falam que o particular tem que promover aquela ação. E isso acontece com o crime de estupro, né, que hoje em dia não é mais considerado como era antigamente, então foi amplificado o conceito dele, e isso acontece também com os crimes contra a honra.
Então, quando eu tenho um crime contra a honra, o Estado não vai ajuizar essa ação sem que eu promova uma iniciativa. A vítima deve necessariamente promover a ação criminal de crimes contra a honra. Lembrando que são três os crimes contra a honra, né? A difamação, a injúria e a calúnia. Então, a difamação é quando a imagem de uma pessoa ela é prejudicada, que é o que está tratando muito a lei de fake news, né? A injúria é quando eu ofendo intimamente uma pessoa, né? Eu ofendo os sentimentos dessa pessoa, mas isso não se torna público divulgado, prejudicando assim a imagem dela. E a calúnia, por sua vez, é a imputação de crime. Necessariamente é a imputação de crime. Então eu falo assassino, ladrão, né? Estelionatário. Então, assim, quando eu imputo crime a uma pessoa, eu tenho a modalidade de crimes contra a honra mais grave, que é o crime de calúnia. Só porque, assim, é interessante, tá, Guga, fazer essa distinção, porque a maioria das ações que eu vejo por aí, elas colocam como se três crimes tivessem acontecido. E não é verdade, né? Às vezes, ou você tem situações onde só aconteceu injúria, ou situações onde só aconteceu a difamação, ou sim, situações onde efetivamente a pessoa imputou crime a outra. Isso é muito grave. A lei de fake news, ela vem aumentar a pena desses crimes quando se trata de divulgação de informação que sabia ser falsa. Então, das questões que estão sendo ainda votadas na Câmara nesse projeto de lei é exatamente essa: aumentar a pena dos crimes contra a honra quando se trata de divulgação de notícias falsas. Interessante. Agora vamos entrar num outro tema que tem despertado também bastante dúvida e curiosidade, né? E a senhora aí, com a sua especialidade também aí atuando no mercado corporativo, a relação da lei de proteção de dados que chega agora, as empresas já estão preparadas para atender essa demanda dessa nova lei? Guga, eu vou te dar a minha visão com relação ao posicionamento das empresas e, se você me permitir, está muito linkado o que a gente acabou de falar de crime de fake news com exatamente a LGPD, que foi um caso que aconteceu com uma grande construtora aqui, que teve uma informação divulgada de que ela tinha cometido infrações com relação à LGPD e que ela estava sendo multada por causa disso. E aí, e assim, quando me passaram essa notícia, eu falei, mas peraí, a gente hoje, né, tá gravando essa entrevista, é outubro de 2020, então a LGPD ela já está vigorando, mas ainda não é possível que sejam aplicadas sanções com relação a ela, né? Então, é importante que as empresas entendam que a lei está vigindo, né? E que apenas a sanção ainda não pode ser aplicada. Agora, tem duas questões que eu queria falar com relação à lei de LGPD, que é a lei de tratamento de dados. Primeiro, se existe um questionamento, se eu ainda não me regularizei, né, e foi constatado que eu ainda não me regularizei, eu posso ser penalizada lá em 2021 por algo que eu estou cometendo errado agora, enquanto a lei está vigente? Então, existe ainda uma posição divergente dos juristas que falam assim: olha, como a lei está vigente e apenas não está vigente hoje a possibilidade de sanção, então, se ela está vigente e a empresa está inadequada com relação à lei, ela tem que aguardar o período de sanção para ser penalizada. E outra posição, ela diz o seguinte: não, a lei não pode ser, se não existe a possibilidade de punição agora, mesmo quando houver a possibilidade de punição, eu não posso retroagir para aplicar uma multa durante o período que a lei estava vigente, só não estava vigente a sanção. Você entende que deu uma confusão um pouco para os juristas, no sentido de que existe uma lei que está sendo vigente agora, as empresas já precisam se regularizar com relação ao tratamento de dados, mas elas não sofrerão as sanções administrativas e pecuniárias decorrentes do inadimplemento, da falta de observância das normas da LGPD. Agora, o que a gente sabe, de fato, é que esse momento vai chegar. Né, esse momento onde as empresas realmente vão ser penalizadas se elas não estiverem adequadas. E aquelas que não estão adequadas agora, elas podem ser penalizadas em 2021? Então, assim, a minha sugestão é:
não pagar para ver, sabe? É um risco que não vale a pena. Por quê? Porque essa multa aplicada pela LGPD, ela é muito alta, né? Então, independente da interpretação futura que vier, e a gente não pode trabalhar com especulação, seria mais interessante que as empresas se adequassem sim. Com relação à minha observação pelo mercado, o que, que eu vejo? Uma adequação maior por parte das empresas de grande porte e uma gradativa aderência das empresas de pequeno e médio porte, né? E aí por quê? Porque um serviço jurídico desse, ele, por ser novo, ele exige que um especialista o aplique e muitas vezes ele não é barato. Então, a gente tem que considerar o seguinte: acabamos de sair de uma mega crise, né? Se ainda estamos sofrendo as consequências que foi a pandemia com o lockdown. Então, entre as prioridades que as empresas estão tendo que tomar, elas vão priorizar pagamento de funcionário, pagamento de tributo, pagamento de fornecedor e a eventual adequação à LGPD, que é uma assessoria que custa um valor relevante, né, na maioria dos casos, ela vai ficando para trás em função da sanção ainda não está ativa. Então, a minha observação é exatamente essa. A primeira leva de adequação que vem das Big Four, né, que a gente chama das empresas de grande porte, e as empresas de pequeno e médio porte se adequando um pouco depois. É interessante, Sheila, e é importante você, como advogada, conhecedora das leis, né, explicar para nós por que foi dado esse período de carência na punição. Esse período de um ano, né, até que se começasse a punir. Guga, as suas perguntas são muito inteligentes, né? Eu adoro responder porque elas têm assim uma sagacidade que incitam a gente a explicar o que está acontecendo e não só meramente informar tecnicamente as leis. O que acontece? Para todo operador de direito, a gente quer entender o que está acontecendo, que eu vou confessar uma coisa. No começo da minha carreira, eu era muito técnica. Então, eu olhava a lei, eu verificava a viabilidade dela, falava, vamos aplicar a lei. É assim, assado. E aí, durante o decorrer da minha carreira, eu reparei que, efetivamente, para que você seja eficaz na aplicação da lei, para que você resolva o problema das pessoas, você não pode considerar a lei em si. Você tem que considerar contexto político e contexto histórico, que já acho que é a terceira vez que eu estou falando. Por quê? Porque não adianta a gente achar que a lei ela vai ser cumprida de forma estrita e é exatamente aquilo que está escrito vai acontecer, porque a gente tem instâncias para elas serem discutidas. E quando a gente está trabalhando muito com a lei, a gente vê que a última instância ela é muito politizada. Porque quem indica os ministros para o Superior Tribunal de Justiça e para o STF é o executivo. Então, o momento político que está circundando a análise de alguma questão jurídica, ele está intimamente ligado com a política. E isso é interessantíssimo para que, se você quiser entender de fato o contexto do que você pode, o que você não pode fazer, tem que compreender e admitir que a interpretação da lei ela vai ser dinâmica, não tanto nos tribunais de primeira instância, tá? Mas estou falando assim de questões mais relevantes para a ordem social. Ela vai ser interpretada de forma muito dinâmica porque ela vai estar intimamente ligada a questões políticas do momento. E aí a gente volta para a LGPD. Por que eles deram um período de um ano até a aplicação das sanções? E aí eu vou te falar, teve um equilíbrio aí no balanceamento das aplicações e eu ouso dizer que é uma série de questões inconstitucionais, né, nessa lei no sentido de aplicação. Por quê? Porque quando você aprova uma lei, né, o presidente sanciona, e essa é a última fase de aprovação de uma lei para que ela comece a vigir, né, você tem um período de vacatio legis. Esse período de vacatio legis, ele é um período que a gente chama, é um lapso temporal para as pessoas entenderem a lei, para começarem a executar aquela lei, né? Então, isso garante uma segurança jurídica, uma publicidade das leis e um preparo para aquela pessoa que vai ter que se adequar. Então, o vacatio, ele é ou de 90 dias, né? Ou no ano seguinte. Então, a LGPD, ela foi uma lei que foi aprovada assim de uma hora para outra, sabe?
assim, foi muito rápido. Eu lembro que eu estava trabalhando e eu recebo alertas, né, tanto do Senado quanto da Câmara, e de repente, bum, temos uma lei LGPD. Aí eu falei, meu Deus, e vacácio legis, e período de estabilidade, e segurança jurídica? Oh, meu Deus, o que fazemos? E não tinha, né? Então, assim, eu achei que foi muito razoável para que não fosse questionada a inconstitucionalidade da forma que ela foi aprovada. Razoável assim, né? Olha, a gente vai aprovar aqui sem vacácio legis, sem segurança jurídica, né? Mas assim, não questiona a constitucionalidade dela, não, por favor. Eu vou até deixar a sanção para o ano que vem. Entende? Eu entendo essas entrelinhas, né, num jogo de balanceamento muito nítida, se é que você me entende. Então, assim, essa é uma posição extremamente pessoal. Mas eu te digo, se ela fosse aplicada com as sanções imediatamente, a gente ia ter vamos dizer, uma chuva de ações judiciárias questionando a constitucionalidade dela. Pode ter certeza, eu seria uma delas. Não sei se ficou clara a minha resposta. Não, exatamente ficou. E outro assunto que eu queria abordar com você nesse programa é exatamente o direito da concorrência para empresas digitais e o posicionamento em relação ao CAD. Porque a gente começou falando das fake news, depois entrou na lei de proteção de dados e agora eu acho que isso é um tema arterial para a gente discutir nesse programa também, né, Sheila? Direito da concorrência é um tema que eu particularmente sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada porque ele mexe muito com a economia, e a economia mexe com o comportamento social, e o comportamento social são relacionamentos, e os relacionamentos são basicamente as dinâmicas que eu mais amo estudar, porque elas são riquíssimas, né? O ser humano em si é muito complexo e apaixonante de se estudar. Então, o direito da concorrência, ele vai tratar do equilíbrio e um balanceamento para a garantia de livre iniciativa. Ai, Sheila, não entendi, está sendo super técnica. Então, vou falar. A gente tem o capitalismo, né? Que é o sistema que funciona aqui no nosso país. Então, a gente precisa garantir que ele funcione. Uma vez que eu tenho monopólio de alguma empresa, o capitalismo ele começa a não funcionar muito bem, porque não tem uma coisa que a gente chama concorrência. E a concorrência é essencial para a regulamentação do mercado e da economia. Quando eu tenho alguma norma que vai contra a liberdade de se concorrer, o Estado, enquanto protetor, vai interferir naquela situação para que a economia seja balanceada. Então, vamos voltar um pouquinho antes, só para a gente compreender como funciona. Lá, e eu vou ser super breve, tá? Prometo. Mas, assim, eu entendo que a gente tem que entender realmente a questão do contexto histórico para entender por que são aplicadas hoje as normas que são aplicadas. Então, antigamente, lá no século XVIII, na Revolução Industrial, a ideia é que o empresário tinha que ter lucro, né? Lucro, 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 lucro. Não ligavam para trabalhador, não ligavam para clientes, para consumidores, para a sociedade em si. Aquela empresa podia poluir o meio ambiente, ninguém estava nem aí para nada, né? Basicamente, o que a gente chama na doutrina eram defendidos os interesses egoísticos dos sócios. Então, realmente, você defendia interesses egoísticos dos sócios. E aí depois a gente teve uma evolução da doutrina alemã e depois uma evolução na doutrina americana, falando que assim, olha, é o seguinte, primeiro a gente vai separar a empresa de sócio, e a empresa vai ter que ser alguma coisa, né? E depois a gente vai ver qual é o interesse do sócio, qual é a função da empresa na sociedade e como a sociedade responde. Então, a gente tinha três interesses no jogo: o interesse do sócio, o interesse da empresa e o interesse da sociedade. E na sociedade, né, que são o que eles chamam de interesses extra-societários, a gente inclui pagamento de tributo, pagamento de funcionário, relação com o cliente, relação com o meio ambiente, então todo o impacto que o fator empresarial tinha na sociedade. Com relação a isso, o que a gente fez? A gente caminhou de uma doutrina que era totalmente egoística, que só protegia o interesse do empresário, né, que a gente chama de sócio, para uma teoria que está olhando mais para o interesse social e o impacto coletivo, ou seja, a gente saiu do egoísmo para, vamos dizer, um altruísmo societário, né? Então, quando a gente está aqui com essa ideia de que a gente vai proteger a empresa porque ela tem um papel social,
A gente também criou um tribunal aqui no Brasil. O Brasil foi um pouco diferente dessa evolução que eu falei histórica, que é uma evolução internacional. No Brasil, a gente teve em 1940 o Vargas, que fez o projeto de lei das sociedades anônimas, e elas não consideram exatamente essas questões, mas elas adaptaram. Eu não vou entrar muito a fundo, porque eu sei que a gente não tem muito tempo. Mas no Brasil foi parecido. O que a gente tem? Uma proteção da empresa, por quê? Porque ela é essencial para a sociedade. Quando eu deixo uma empresa muito forte, quem vai se prejudicar? A sociedade. Então, o papel do CAD é exatamente verificar quais empresas estão atrapalhando a economia, porque basicamente isso vai se direcionar diretamente para o interesse social. E aí você fala assim, quais são as consequências disso? Bom, para você entrar no CAD, você tem que ter um mínimo de operação, né, no valor de 75 milhões. Então, assim, não é qualquer empresa que vai entrar para discussões no CAD. E aí você fala assim, nossa, mas 75 milhões pela minha empresa está muito longe disso. Calma, eu não te falei como faz o cálculo. Então, assim, o cálculo para você entrar com processo administrativo no CAD, ele é o cálculo de todas as transações e operações da empresa, não é o faturamento, não é o EBITDA, não é a sua DRE, é a soma das transações até o terceiro grau societário. Então, se eu tenho uma empresa aqui, que é controlada por uma empresa aqui, que é controlada por mais outra empresa aqui, eu tenho que calcular a quantidade de transações que essas três fizeram, e se essa soma der 75 milhões, aí eu já posso submeter o meu caso para o CAD, quando uma empresa está concorrendo deslealmente com a outra. E aí, por fim, né, quais são os casos de concorrência desleal? Quando uma empresa não está pagando tributo para comprar um determinado produto, e aí ela consegue ter um valor menor e ela concorre deslealmente, porque assim, gente, é meio óbvio, né? A gente até falou isso no projeto de lei de devedor contumaz. Se eu tenho um produto que ele é calculado, levando muito em consideração o tributo que eu pago em cima dele, o meu concorrente que não paga tributo, que não contribui para a sociedade, está lesando não só a concorrência, mas está lesando a sociedade direto. Então, outras coisas, né? Como, por exemplo, insider trading. Insider trading eles são funcionários que têm acessos a funcionários que eu digo são executivos e pessoas de alta gestão, né? Que têm acesso a informações privilegiadas dentro da empresa e que pegam essas informações para levar para o concorrente, assim prejudicar outra empresa, né? Conflitos de interesse entre sócios. Eu tenho um sócio que ele é acionista majoritário de uma empresa e de repente ele vira acionista majoritário da empresa que fornece insumo, ele está nitidamente conflitando com o interesse das duas empresas, porque para uma ele quer vender mais barato, para outra ele quer vender mais caro. Tudo isso são formas de regulamentar a economia submetidas ao CAD, e só para finalizar, o CAD funciona, ele trabalha super rápido, o prazo para julgar ele respeita esse prazo, já não chega até o final desse prazo, que, salvo engano, são 6 meses, e quando ele dá uma multa de 60 mil a 60 milhões de reais para aquela empresa, para começar. Então, muitas vezes, o CAD é mais eficaz para se chegar a um objetivo que se estrutura dentro de uma estratégia jurídica do que o próprio judiciário. Sheila, eu quero agradecer a sua participação nesse Conexão Legislativa. Muito assunto legal e o tempo é curto. Muito obrigado pela tua participação, tá? Obrigada, Guga. Até a próxima. Este foi mais um Conexão Legislativa. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!